eletrodoméstico, geladeira, televisão, ar-condicionado, cadeiras, essas miudezas, né, sem ser esses que tem radioativo, que é as baterias de celulares e as pilhas, e as lâmpadas, esses três precisa-se de uma licença, que essa licença só quem permite ela é a CETESB, para a gente poder armazenar esse tipo de material. Então, hoje a gente não tem essa licença aqui em Itapecerica para recolher esse tipo de material. Os que a gente consegue recolher na rua, os catadores mais conscientes, tá, gente? A gente consegue levar até um depósito, onde eles vão dar a destinação correta para isso, né? Que eles recolhem novamente. Então, eles não vão ficar no meio ambiente, não vai ser jogado lá no aterro. Os outros materiais que não têm essa pilha, nem bateria, os catadores, todos eles separam todo o material, que nem a geladeira, a gente tira o motor, tira os fios, tira o alumínio dela, e se agrega valores nesses materiais desmanchados, todos. Os computadores também, a gente tem todo o trabalho, se tiver como consertar, mandar para uma empresa que conserte, ele vai ser consertado e vai ser vendido no nosso brechó. Se não, a gente vai desmontar ele todinho, vai separar o que é vidro, o que é o alumínio do computador, o que é aquela placa, também a gente manda com a destinação correta, todas as placas do computador, esse a gente tem a licença, porque a gente conseguiu, e a gente está mandando lá para Guarulhos. Então, cada material que a gente tem, a gente procura saber qual é a destinação correta dele. A gente manda as nossas garrafas PET, mas a gente quer saber qual vai ser o final dela. A gente manda o nosso isopor, que é uma empresa de Taubaté que vem buscar, mas a gente também quer saber qual é o final, qual foi a finalidade, para que ele serviu aquela matéria-prima que a gente está enviando. Independente de se agregar valor ou não, porque as pilhas e as baterias de celulares, a gente não tem nenhum retorno disso, mas o que a gente tem consciência é que a gente não pode deixar ser enterrado e nem levado para o transbordo lá no Cotoverá. Mas esse é um grupo específico dos catadores daqui, né, dos catadores que tiveram formação na Unisol, lá em São Bernardo. Aqui perto, a gente fez essa formação lá, com a Unisol, e temos também a IPESA, que deu toda a formação para esses catadores, né? Então, a gente não é só assim, um catador que a gente resolveu que hoje a gente virou catador. Ninguém vira catador, né? Eu sou professora de formação e eu não quero trabalhar disso, né? Então, o meu trabalho, eu fiz magistério lá em 82, e hoje eu não quero fazer outra coisa da minha vida que não seja trabalhar com esse meio ambiente, com esse cuidado com a natureza, e eu adoro o lixo. Magnífico. Muito Magnífico. Bom, Helenita. E importância, você mostra a importância da educação e da capacitação que vocês receberam, como isso faz diferença, né? Sim, muita. Então, o IPESA, né, que o instituto é um instituto, né, que eles vinham dar formação para a gente. E muito legal que eles vinham, só por eles conhecerem o nosso trabalho, deu essa formação para a gente, sem nunca cobrar nada da gente. Então, a gente nunca teve que pagar para receber essa formação. Que é a única coisa que você tem para você e que não precisa. Você leva para você. Ninguém rouba, né? Isso aí. A Priscila Andressa Cortes Marcos quer saber quais são os desafios em relação ao descarte e reaproveitamento dos resíduos gerados na construção civil. Quanto que é reaproveitado hoje, como incentivar esse reaproveitamento dos resíduos de construção civil? Eu agradeço a pergunta. O resíduo de construção civil, ele é dividido em 4 grupos, né? E os 2 primeiros grupos, o A e o B, são passíveis de reciclagem. O A é terra, cascalho, rochas, pedregulhos. O B são os resíduos recicláveis convencionais, né? Gesso pode ser reciclado, pode ser argamassa, né? Muitos resíduos da construção civil podem ser incrementados, né? Incluídos na própria produção, né? Voltar ao sistema. E em São Paulo é o local onde se mais efetua a reciclagem desses resíduos, mas ainda de forma muito exígua, muito pequena, né?
porque você vê que a gente ainda enfrenta um problema muito grande com o descarte incorreto de entulhos, né, resíduos de construção civil incorreto, e independe de local, viu? Tem muitos locais até nobres de São Paulo, pegar a cidade de São Paulo como exemplo, que tem muitos pontos viciados, né, locais clandestinos de descarte incorreto de resíduo de construção civil. Mas se vocês passarem por um local clandestino como esse, eu convido vocês a visualizarem, né, e vocês vão perceber que tem muito material passível de reciclagem, né? Então é um grupo de resíduo também, né, desses grupos todos que nós estamos falando aqui, a Helenita comentou, eu comentei na palestra, os nossos resíduos, no mínimo de 80% a 85% são passíveis de reciclagem, né? E esse 85%, 50% orgânico. E o resto, resíduo de construção civil, resíduo eletroeletrônico, a Helenita acabou de comentar, né, a forma como que eles implementam para segregar o material, para depois ser reutilizado, para depois ser reciclado, reutilizado por meio da revenda, reciclado por meio da própria reciclagem do composto mesmo. Da construção civil, eu costumo usar o exemplo, o estádio do Corinthians, ele foi uma parte do material utilizado para a construção, né, do estádio do Corinthians, da matéria-prima, é oriundo daquilo que foi demolido no estádio do Palmeiras, né? Então, houve a incorporação desse resíduo de construção civil. Então, uma coisa muito importante para trazer para vocês, que tem solução. Resíduo, ele é mais solução do que problema, tá? 85% de resíduo é solução, é inclusão de renda, é valorização, né? É o trabalho da Helenita, no mínimo 85%. O resto os rejeitos que nós falamos aqui, que a gente tem que depois discutir uma tecnologia viável e ambientalmente correta. O resto, resíduo de construção civil, resíduo reciclável, resíduo eletroeletrônico, você pode reciclar, né? Bateria, óleo, são passíveis de reciclagem, né? E o que importa mesmo, o importante é o comprometimento da gestão pública nesse tema, né? Porque leis já tem, a Constituição Federal está aí, agora o comprometimento a gente tem que cobrar, né? Sem dúvida. A escolha que é feita lá em cima é o que dita, né? Como iremos gerenciar esse processo, né? Nós tivemos vários comentários, Marcos, sobre que o tema da sua palestra deveria ser matéria de escola. Eu gostaria de lembrar que educação ambiental é obrigatória hoje em dia nas escolas, apesar de não... Né, isso deveria permear todas as matérias, a gente sabe a dificuldade disso ser feito, e aí eu vou emendar na pergunta da Silvia Cândida, que diz: onde está o gargalo para a reciclagem dos orgânicos e como podemos ajudar a instruir alunos do ensino médio e técnico? Eu estou colocando essa pergunta porque a Helenita mesmo acabou de falar do trabalho que eles fazem com as escolas, e eu acho que isso é uma maneira de você instruir, né? Quando você mostra a realidade, quando você faz um trabalho efetivo com os estudantes, eu acho que é a melhor maneira de instruir, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema de educação ambiental na escola e o gargalo para a reciclagem dos orgânicos. Helenita, você gostaria de falar sobre a educação ambiental nas escolas? Aí eu falo do gargalo dos orgânicos. Você poderia, por favor? A educação ambiental na escola, a gente precisa de uma abertura, né? Primeiro, do diretor da escola, né? Porque você chega numa escola, fala assim, a gente queria vir conversar com os alunos, a gente queria mostrar para ele o caminho do lixo da nossa cidade. Aí a gente várias vezes levamos eles na cooperativa para mostrar o nosso trabalho, ensinava como separar os materiais, quais são os tipos de materiais que a gente conseguia dar a destinação correta, que na época era 36 materiais que a gente conseguia dar essa destinação correta. Depois tinha as perguntas daqueles 4 tambores, se aquilo era necessário. Hoje a gente falou que se 90% das pessoas separar o seco do molhado, a gente já está num lucro enorme, né? E essa educação ambiental dentro da escola, eu acho que vai muito de cada um, né? De cada um o que está levando para a vida. Porque não adianta você chegar lá e falar sobre a questão do meio ambiente, para onde está indo o seu lixo, se isso não partir de cada um, né? E se a gente tem uma direção que
está com essa viseira e que não consegue passar isso para os alunos, que nem você falou assim, devia ser uma obrigação ter isso dentro do currículo escolar de cada um. Mas a gente sabe que não tem, né? Quem que quer ficar mexendo nisso todos os dias? Não querem. Então, por isso que a gente se ofereceu em todas as escolas para a gente poder fazer essa educação ambiental uma vez por semana, falando um bom dia e conquistando esse diretor para que ele pudesse estar mais próximo dos alunos, para que eles ficassem mais próximos dos catadores. Que é esse trabalhinho que a gente começou a fazer, que no dia do brincar na escola era o dia também de se levar o reciclável. Então, isso também já é uma conscientização, né? Desde os pequenininhos até os mais velhos. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Marcos, concordo plenamente, Helenita. Antes de responder o gargalo, eu fico fazendo uma outra provocação. Imagine a Helenita como secretária do meio ambiente. Imagine ela podendo implementar e mostrar as dificuldades e apontar diretrizes. Porque às vezes a gente tem às vezes essa presunção de achar que o que a gente fala em sala de aula é a verdade absoluta. Mas não, é na prática que é uma das principais diretrizes. É a sabedoria que ela agrega no seu trabalho, porque a sabedoria, ela precede a inteligência. Então, por isso que eu admiro muito o trabalho da Helenita, e agora imagine a Helenita numa Secretaria de Meio Ambiente. Eu acredito que muitas licitações seriam diferentes. Eu vou me reduzir assim. E por falar em licitações, o orgânico,